Hello students, how are you doing? I'm doing good. Let's start our English lesson of the week. Today is Wednesday, yes, quarta-feira, and let's start our English lesson. So please open your English books at page 52. Past lesson, we learned about verbs and simple present affirmative form. In today's lesson, we will study about days of week, dias da semana, and simple present, só que agora para fazer questions, perguntas. Jéssica, por que a gente estava estudando os verbos e agora a gente já vai para os dias da semana? Porque como eu falei para vocês, estamos estudando simple present e ele fala sobre rotina do dia a dia. Então, com certeza vocês vão ouvir os dias da semana quando vocês forem afirmar, quando vocês forem utilizar o simple present. Então, é fundamental a gente aprender também os dias da semana, ok? Então, por isso, hoje eu trouxe para vocês essa aula que é muito importante, né? E, students, a pronúncia, tá certo? Novamente, aproximo aqui vocês. A pronúncia dos dias da semana é fundamental pra gente aprender direitinho, porque, como vocês sabem, a palavra se escreve de um jeito, mas a gente fala de outro, porque a pronúncia de cada letra é diferente do nosso português. So, pay attention, pratiquem várias vezes, tá certo? Essas palavras, porque algumas delas confundem com a outra, porque tem a pronúncia parecida. Já que eu explico. Mas vamos pronunciar então. Então, dias da semana, days of week. Repeat, days of week, dias da semana. Então, nós começando aqui na ordem correta de segunda a domingo, vamos pronunciar cada uma delas e deixar de uma vez por todas de falar a pronúncia delas incorretamente, ok? So, let's go. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Não é Tuesday, tá? É Tuesday, Tuesday. Sílaba tônica, Tuesday. Wednesday, Wednesday, today. Wednesday. Jéssica, por que tem um D bem aqui? Eu não escutei ele. É assim mesmo, ele é mudo. Wednesday, Wednesday. Agora vem esse aqui, ó, que confunde muito com esse aqui. Tem gente que vai falar quinta, fala terça, vai falar terça, fala quinta, tá? Mas é totalmente diferente escrita e pronúncia. Então, ó, quinta-feira, Thursday, Thursday. Então, olha a diferença, ó. Tuesday, Tuesday, terça-feira simples, Tuesday, não tem R. Quinta-feira tem o R, Thursday, Thursday. Sexta-feira, Friday, Friday. Não falem mais Friday, por favor. É Friday, Friday. Sábado, Saturday. Agora vem aí uma curiosidade. O Saturday, ele, dependendo aí da pessoa que fala, tem sotaques diferentes, tá? Algumas pessoas falam Saturday, Saturday, que é como eu costumo falar. Outras pessoas falam Saturday, Saturday, geralmente os americanos. Saturday, Saturday. E por último, domingo, Sunday. Sim, igual aquela bebida deliciosa, Sunday, Sunday. Que se escreve diferente, tá? Sunday, a bebida do dia da semana. One more time. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ok? Então, esses daqui de segunda a sexta a gente chama de weekdays, dias da semana, weekdays. E o Saturday e o Sunday a gente chama de weekend, fim de semana, weekend. Por isso a palavra fim aqui, ó, end, weekend, fim de semana. Weekdays, dias da semana, ok? Então é sobre eles que vocês vão ver aí no book. Deixa eu ver o que tá pedindo pra vocês fazerem aqui. Tem aí a tabelinha, tá certo? Tem aí uma agenda, uma schedule,
Read the weekly planner. Então, leia aí o planner que está aí, que é esse organizadorzinho de agenda. Aí tem dizendo cada dia da semana, every day of the week. E aí embaixo tem dizendo as aulas que uma pessoa tem, tá certo? Tem aí history, math, matemática, study group, estudo de grupo, business, negócios, English, inglês, history, math, business, English e assim vai. Aí já no fim de semana ele tem yoga e no Sunday homework, atividade de casa. Brief notes, tem uma brief note que diz the first letter of each day is always capitalized. Monday, Tuesday, etc. Very, very important thing. Sempre que vocês foram escrever, tá certo, os dias da semana, assim como os meses do ano, estações do ano, vocês devem sempre capitalize the first letter, certo? Sempre tem que escrever a primeira letra maiúscula. Por que, Jéssica? Porque é regra, tá certo? A gente sempre escreve a primeira letra maiúscula. Como é que eu falo letra maiúscula, Jéssica? Capitalized letter. Capitalized first letter. Então, primeira letra maiúscula, ok? So, fazendo aí, né? B. Vocabulary Days of the Week. Tá pedindo para você observar aí as abreviações também. As abreviações, gente, não é tanto pronúncia, é mais para você ver como é que você abrevia elas, tá? Quando você quer escrever elas abreviadas. E aí tem dizendo aí como é que você a abreviação. Geralmente a gente faz isso também no português, né? C. Study the words and phrases, then fill in the blanks below. Tá pedindo para você estudar aí as palavras, tá certo? As frases, perdão. E completar completar os espaços. Então aí tem the starts on Monday and ends on. É para você colocar aí os dias da semana, tá certo? Tem outra brief note dizendo to talk about the same day of every week, you can make the day plural. I like Tuesdays, for example. Então, quando você vai falar essas palavras no plural, por exemplo, você quer dizer assim, geralmente nas quartas-feiras eu tenho aula de inglês, a palavra que vai para o plural, tá certo? No caso seria Wednesdays. So, I have English lessons on Wednesdays, tá certo? Então, nas quartas-feiras eu tenho aula de inglês. E D, choose a part and ask and answer questions below, then write your partner's answer. What day of the week do you like most? No caso, você não vai perguntar a ninguém, você vai falar sobre você, tá? Perguntando aí que dia da semana you like the most, você mais gosta. What do you do on that day? E o que você faz nesse dia? Você vai escrever tudo em inglês, tá certo? Of course. E vamos então para a parte gramatical, que é o simple present, agora para fazer questions. Na aula passada a teacher explicou para vocês, não é, a forma afirmativa, certo? Ou seja, para afirmar as coisas. Hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente faz questions, diferentemente da forma que a gente aprendeu no past lesson. É simples aqui porque a gente vai utilizar dois verbos auxiliares. Sempre que eu falar para vocês isso, verbos auxiliares, a única função dele na frase é fazer com que a gente entenda qual é o tempo verbal que estamos falando. Ele não tem significado na frase nenhum, certo? Então, qual é o nosso verbo auxiliar aqui? É esse aqui, ó. Do e does. O do, gente, é uma alteração do do. O does é uma alteração do do. O verbo do, tá? Normalmente, quando ele está como verbo principal em uma frase, significa fazer, tá? I do my homework on the weekdays. Então, eu faço a minha tarefa de casa nos dias da semana, certo? Então, do, fazer, faço, fiz, blá, blá, blá. Mas, no caso aqui, quando ele está colocado em uma frase no simple present, que ele vem no início da frase, ou seja, é para fazer pergunta, ele não serve de nada como significado, além de fazer com que a gente entenda que aquela frase é uma pergunta no simple present, tá? Então, você viu aí uma frase que começou com do ou does? Já sabe que vai falar do presente simples, já sabe que aquela frase vai ser uma pergunta, tá? Porque é impossível eu fazer uma afirmativa começando com do, does, é impossível também eu fazer uma negativa dessa forma, apenas para perguntar
questions, eu vou iniciar a minha frase no simple present com do ou does. Agora vamos diferenciar, Jéssica, por que é dois? Por que um é do, por que o outro é does? O do, tá, é para a maioria dos sujeitos. Como sempre eu explico para vocês, o he, she, it é diferente. Como eu ainda vou explicar para vocês o he, she, it na afirmativa, na próxima aula, tá certo? Das próximas semanas. Vocês vão ver que eles sempre, gente, são diferentes de todo mundo. Eles são escolhidos. Então, sempre eles vêm de uma forma diferente. Por isso, essa divisão tem que ter sempre dois auxiliares. Porque na terceira pessoa, eles sempre sofrem alterações. Então, o do eu vou usar para o sujeito I, you no plural, we, nós, e they, eles ou elas, certo? Eu sempre vou usar o do. Então, vamos fazer perguntas utilizando esses sujeitos. Então, example. Do I study English? Do I study English? Então, eu bati minha cabeça, caí de moto, aí acordei e falei, do I study English? Eu estudo inglês? Eu tô fazendo uma pergunta, certo? No simple present. Então, sobre a minha rotina, será que eu estudo inglês? Do you study English? Do you study English? Você estuda inglês? Do we... Vou tirar o study um pouquinho, vou mudar, tá certo? Então, do we practice conversations? Do we practice conversations? Nós praticamos conversações? Do they work on weekends? Do they work on weekends? Então, eles ou elas trabalham no fim de semana? Certo? Então, essas perguntas, todas são perguntas, of course, todas elas estão no simple present, tá? Tô falando sobre rotina de pessoas aí, dessas pessoas no caso. I, you, we, they. Somente para eles eu vou usar o do. Agora vamos para a nossa seção. O does. Por que aí que o does, Jéssica? Por que não é do também para facilitar? Porque na terceira pessoa, he, she, it, tudo muda. Eu não coloquei o it aqui porque eu não vou perguntar, por exemplo, se um gato toma banho toda semana. Eu não vou perguntar se um cachorro trabalha 2 vezes por semana, se um animal, se um objeto estuda inglês, tá certo? Terceira pessoa, aqui no caso, quem vai se encaixar é ele ou ela, tá? Porque o it é para coisas e animais, eu não falo sobre rotina de coisas e animais, geralmente, tá certo? Então, por isso que eu não coloquei aqui, porque vocês não vão ver isso. Então, eu vou usar o does para he, she, que é a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, eu pergunto, does he work on weekends? Então, eu tô aqui conversando com meu amigo, passou outro amigo, eu pergunto, hey, does he work on weekends? Ele trabalha nos fins de semana? E aí, meu amigo vai responder, né? Does she work on weekends? Ela trabalha no fim de semana. Vocês observaram que o does e o do não tem significado algum na frase? Eles só estão aí mesmo para, como eu expliquei pra vocês, dizer que a frase é uma question e dizer que ela está no simple present, certo? Agora, Jéssica, você perguntou, mas você não respondeu todas essas perguntas, né? Então, vamos lá. Assim como tem a forma de perguntar, tem a forma de responder. Vocês vão ver na tabelinha do book que tem a forma rápida de responder. Por que forma rápida? Short answer. Porque é assim que as pessoas vão responder. Elas não vão dizer uma frase toda, tá? Só se você tiver uma reunião de negócios muito importante, muito formal. As pessoas vão responder dessa forma que eu coloquei em blue aqui, tá? Então, você sempre vai ter 2 opções de resposta. A positiva, sim. A negativa, não, né? O que você tem que saber é que se a sua frase você utilizou a pergunta o do, tá bom? Você vai usar o do na sua resposta. Se a sua frase você utilizou o does vai estar na sua resposta. Outra coisa, quem é o sujeito da minha frase, tá? Se foi I, a minha resposta vai ser you. Se for you, vai ser you. Se for we, você tem que reparar que quem é o sujeito, porque o mesmo sujeito vai estar na resposta também, certo? Simples assim. Da mesma forma aqui,
vai ter que ter o does na resposta e vai ter que ter o sujeito a qual se refere. Então, exemplo, Jéssica, desenrola mais isso. Vamos lá. Example. Do you study English? Se eu perguntar para você, do you study English? Você tem duas formas de me responder. Yes, I do. Yes, I do. Sim, Jéssica, eu estudo. Então, aí, ó, o mesmo do da pergunta vem para o final da resposta. Yes, I do. Sim, sujeito auxiliar. Yes, I do. Agora, se você me perguntasse, do you study English? E a minha resposta fosse negativa, Deus me livre, né? Eu iria dizer, no, I don't. E o que é esse don't, Jéssica, que eu vejo em todo canto? Don't nada mais é que é o do mais o not. Do mais o not fica igual a don't. Então, no, I don't. Para negativa, certo? No, I don't. Não, eu não estudo. No, I don't. Mesma coisa. Aqui, só que a diferença aqui é que eu vou usar o does. Então, does she work on weekends? Does she work on weekends? Ela trabalha nos fins de semana? Sim, ela trabalha. Yes, she does. Como é afirmativa, o does vem para o final da frase igual. Yes, she does. Agora, se a resposta fosse não, ela não trabalha. No, she does mais o not, doesn't. Se a negativa aqui do do é don't, do does é doesn't, que nada mais é que o does mais o not, que fica igual a doesn't. Ok, students? So, this is our lesson for today. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Se não, não se preocupem, porque a gente vai continuar esse módulo todinho aí no Simple Present, tá? Ele não é difícil, gente. É o mais fácil, talvez um dos mais fáceis que tem de aprender. Aí tá pedindo pra você na F, tá? Troque o Simple Present, as frases que estão aí, e transforme ela em questions. Todas elas estão na forma afirmativa, como a gente aprendeu na aula passada. Vocês vão transformar ela em questions, utilizando quem, Jéssica? O do e o does. Só prestem atenção quem é o sujeito para saber se é o do ou é o does que você vai usar, ok? E na G, work with a partner, fill the weekly schedule with your partner's information. Tá pedindo para você preencher essa agenda com as atividades da semana, tá? Da weekend, do seu weekdays, do seu colega. Como você não tem um colega, você vai fazer do seu. Então, você tá vendo aí, ó, que tem a agendinha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Você vai escrever aí tudo não, né? Coisas que você faz nesses dias da semana, ok? Atividades do seu dia, nos dias. Como se fosse a sua agenda, tá bom? Da sua semana. So, guys, this is our lesson of today. Espero que tenha sido esclarecedor. Estudem bastante, tá? Não esqueça de copiar tudo que eu coloquei aqui, ó. Como take notes, ok? So, this is very important. Have a good weekend. Um bom fim de semana. Have a good weekend. Rest a lot. Descansem bastante. See you next class. Bye.